Bom dia, telespectadores da TV Costa Norte, canal 48, canal aberto aí para o litoral, canal 15 da NET e no mundo inteiro na www.costanorte.com.br. Você assiste esse programa, também assiste no YouTube, nas redes sociais, né? Está simultâneo, ao vivo para você e é transmitido também simultaneamente pela Rádio Praia FM 106,1 para todo o litoral paulista aí. Você assiste esse programa e ouve esse programa ao vivo, né? Programa Café da Manhã, vai fazer 20 anos já no ar. O programa tá ficando velho. Não, ficando longo, a vida longa. Velho não, experiente, como dizem. Quero falar o seguinte para vocês. Eu não sei o que é mais maluco nesse país. Eu acho que já estava na hora de mudar o regime político brasileiro. Porque esse presidencialismo está falido. Está mostrando aí que ele está falido. Sabe? Regime de maluco, onde a presidente ou o presidente que é eleito pela maioria dos votos já não governa mais. Isso a gente sabe desde há muitos anos, há muito tempo. Então, saudades de Mário Covas, que tentou a todo custo mudar esse regime ali em 1994, 93 para 94, através de um plebiscito. Aí perdeu, sabe? Ele queria o parlamentarismo, né? Mas venceu o presidencialismo. Mas que não funciona hoje nos dias. A gente vê aí que assiste a nível municipal, estadual e federal, principalmente federal, que o governo não governa sem o parlamento. E se quiser atrapalhar, atrapalha mesmo. Como atrapalha? Isso a gente assiste nos municípios, né? Normal assistir isso nos municípios. Vereador atrapalhar a vida do prefeito, da cidade, deputado atrapalhar a vida do governador e os deputados federais e senadores atrapalhar a vida do presidente do Brasil, né? De nós que alimentamos os cofres públicos para essa farra do boi. No tempo do Império, a gente contribuía com 1/5. Tudo que era produzido nesse país, 1/5 era para a coroa de Portugal. Aí teve aquela derrama lá em Minas Gerais, não pagaram esse 1/5, aí meteram bronca em cima do Tiradentes, esquartejaram o Tiradentes. E agora que nós pagamos 2/5, 2/5 de tudo que é produzido nós pagamos nesse país, o governo. O que a gente faz? Nada, né? Continua pagando, velho. Ainda vai vir mais uma pancada aí em cima de quem produz, que é essa oneração na folha de pagamento. Coisa de maluco. Sabe? Quem produz, quem trabalha e produz nesse país é penalizado. Coisa de... não dá para entender. É melhor você ser vagabundo, participar de programa Bolsa Família, Bolsa Fome, Bolsa Gás, Bolsa Leite, Bolsa Quinto dos Infernos, entendeu? Do que produzir. É bem melhor você participar disso. Porque você que produz, que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento para esse país, ser penalizado. Primeiro que você manda 2/5 dos infernos para os cofres do governo. Sabe? Se num 1/5 já era ruim, imagina 2/5. Eu digo 2/5 dos infernos, porque lá no tempo do Império eles chamavam 1/5 dos infernos. Então aqui também continua 2/5 dos infernos. Então o que fazer? Vamos esperar. Eu espero que não seja aprovado no Senado esse 2/5, essa oneração da folha de pagamento. Porque na Câmara não passou. Se for aprovado no Senado, vai voltar para a Câmara
e não vai aprovar. Chega da gente pagar muita coisa. Sabe para quê? Para manter mais de 25 mil penduricalhos no governo federal sem concurso público, que ele não faz, mas contrata a bel prazer, cargos de confiança, que nada mais são do que penduricalhos, e gasta mais do que R$1 bilhão por ano para manter esses 25 mil. Vai contratar mais uns 4 mil agora também. Quem paga essa conta somos nós. Nós pagamos essa conta. Nós que produzimos. Ó, Dilma, eu votei no você, Dilma. Me decepciona não, mano. Sou fundador do PT, hein? Lá no sindicato nós fundamos o PT. Começamos a trabalhar na grande greve de 79 que fizemos, quando eu trabalhava na Volkswagen, e ali nós fundamos o PT. Algumas coisas me envergonham, viu? Mas nunca me acho que as coisas precisam ser reinventadas. Precisam ser reinventadas. Vamos reinventar esse Brasil. Eu acredito nele. Eu vou embora daqui, não. Acredito no Brasil. Nossa, como eu acredito nesse país. Tá bom? Café da manhã de hoje é com um homem também que acredita nesse país. Arildo Batista, presidente da Câmara de Jacareí. Bom dia, Arildo. Tudo bem? Bom dia, Zé. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. É sempre bom ouvir aí, né? Você parece um historiador, né? Fez aí um retrospecto interessante aí de um ponto onde a gente realmente tem aí algumas dúvidas, né? Se a gente está no caminho certo ou não. Tudo precisa ser reinventado. Nunca ninguém é dono da verdade absoluta, né? A gente vai indo, vai tropeçando, muda um sistema, muda do outro jeito, tenta. Nós temos que sempre tentar, né, Arildo? Essa é a verdade, né? Sempre tentar. Eu acho que o brasileiro tem essa pecha, né, de que não desiste nunca, né? O brasileiro é uma pessoa realmente que tem aí um brilho muito forte mesmo. O brasileiro, ele acredita, ele é sempre esperançoso. E eu também sou assim, não sou diferente, né? Como um bom brasileiro, eu acredito que a gente vai realmente mudar, a gente tem buscado as mudanças, alguns querem o retrocesso, mas essa é a disputa do bem e do mal, e eu espero que o bem vença. Temos que avançar, né? Muito. Também acho, temos que avançar. Temos que avançar. Eu fui, segunda-feira eu estive em São Bernardo, recordar o meu frango com polenta e salada verde lá no Demarque, né? Comia todo dia lá, né? Trabalhei 25 anos na Volkswagen e todo dia a gente ia comer lá. E um dos meus parceiros é o Marinho, hoje prefeito de São Bernardo, trabalhou comigo na Volkswagen. Ele, Devani Ribeiro, o Paulo Okamoto, era uma turma, trabalhamos na Volkswagen lá e no sindicato também, éramos o sindicato Vicentinho, Djalma Bom, Jair Meneghelli, a turma das antigas, né? Uhum. Tá? E segunda-feira fui lá com o Marinho, a gente estava recordando, né? Tempo bom e que precisa realmente, como nós falamos, ser reinventado. Arildo, Jacareí é uma cidade próspera, né? Você, hoje presidente da Câmara, vereador, né? Quantos mandatos já de vereador? Meu primeiro mandato. Primeiro mandato? Tive uma oportunidade em 2010, eu era primeiro suplente, e me lembro que assumi por 20 dias lá na ausência do nosso titular, que saiu para fazer um tratamento, e eu acabei tendo essa experiência de 20, 21 dias, uma parte do recesso, depois já entramos numa parte de trabalho, e acho que foi suficiente para a gente aí conseguir se projetar e obter um resultado positivo na eleição seguinte. Conseguimos conquistar lá um espaço e estamos fazendo nosso trabalho. Cheguei à presidência da Câmara também, no primeiro mandato. Deve ter um destaque lá. É meio complicado a gente falar da gente mesmo. São 13 vereadores Nós somos lá, 13, somos 13. Número bom, por sinal. Número bom, até pequeno, poderia ser mais, uma população lá, no Jacareí, de mais de 200
mil habitantes, né, poderia ser lá até 17. Pela nova regra, a gente poderia ter até 21 vereadores. Até 21? Até 21 vereadores. Mas foi de consenso da legislatura passada, e nós também queremos fazer a manutenção disso. Acho que a gente passa por uma crise política, de identidade, e eu acho que isso iria, de encontro aí a uma realidade aí que a população vem cobrando, né? Então, acho que a gente entende que seria importante para a cidade você distribuir melhor essa quantidade de representantes, mas eu acho que a população hoje ela está um pouco arredia a essas questões, então é melhor a gente esperar o momento certo, né, a hora que a gente criar condições para isso. Mas eu não tenho dúvida que o número hoje, ele é pequeno para o tamanho da nossa cidade, que estamos aí próximo aí de 220 mil habitantes, aí, acho que mais de 60 mil eleitores. Mais de 60 mil eleitores? 160 mil. 160 mil, né? Isso. Que segundo o IBGE, 211 mil. O último censo. O último censo em 2000. Hoje já passamos de 220. Deve estar chegando. Já vai ter 2 turnos lá, hein? Estamos aí caminhando. Eu acredito aí que mais umas 2 eleições aí a gente já vai trabalhar nessa condição nova aí. É um município bastante, não velho, né, mas antigo, né? Aí fundado em 1652, né? Isso. Tem uma tradição, uma área extensa também, né? Jacareí tem uma área de aproximadamente 463 quilômetros quadrados. Bastante grande. Bastante grande. Temos uma área rural bastante extensa, né? A cidade, ela praticamente está concentrada numa região onde a gente sabe onde surgem as cidades, né? Em torno de uma vila, de uma igreja. E a cidade, ela se tornou bem adensada. Hoje se trabalha, até porque nós temos um plano diretor, que direciona os investimentos justamente para que você possa expandir essa malha de habitantes, para que você não concentre tudo numa parte antiga da cidade, que isso complica muito. Tem a questão viária, tem a questão comercial, industrial, né? Você tem ainda, por exemplo, indústrias no centro da cidade, que hoje, em uma cidade moderna, isso é inconcebível. Um orçamento aí generoso também, né? 972 milhões de reais, o orçamento previsto para 2015, o previsto. Previsto, né? Exato. E como é que está o acompanhamento da Receita? Está dentro do que foi previsto? Não. Nós já tivemos, no primeiro semestre, já tivemos aí uma perda de 100 milhões, quer dizer, um valor considerável, praticamente 10% do orçamento total, em função da queda do ICMS, tudo, né? Na verdade, a economia, ela baixou e aí com isso você sente... Os municípios, na verdade, é o que mais pagam. De receita que compõe esse orçamento? Então, nós temos uma composição... O ICMS não tem como dizer que não é a maior fatia. Mas nós fizemos um trabalho muito bom. Eu falo nós porque eu trabalhei um bom tempo na prefeitura e o governo teve muita preocupação de estabelecer, né, uma modernização no sistema de arrecadação, propiciando um controle melhor para que você pudesse ficar independente dos recursos externos. Então, o município hoje ele tem um sistema de arrecadação próprio que consegue fazer uma manutenção. Receitas próprias, né? A atualização cadastral, o que é o IPTU, ISS, exatamente. ITBI. Exatamente. Houve um avanço muito grande nesse sentido, né? Houve uma preocupação, buscou-se recursos aí no governo federal, modernizou-se o sistema e com isso a gente consegue se apropriar melhor de tudo que tem na cidade de forma normal, né? Sem exploração, sem nada. Da forma como deve ser feito, ou seja, cada um paga aquilo que deve. Mais rural ou mais urbano Jacareí hoje? Na verdade, nós temos áreas rurais, mas o desenvolvimento de Jacareí é urbano, né? É urbano. Hoje já você não tem mais aquela quantidade de trabalhos feitos, por exemplo, a gente chama na roça, né? Os frigoríficos, essas coisas, por exemplo, a gente não tem. Mas tem, né, os pequenos produtores lá que acabam... Produzem um leitinho aqui. Isso, tem lá produtos orgânicos, né, na região lá, os tomatinhos, né, as frutas e tudo mais. Nós temos lá, por exemplo, um programa que é o Ponto da Economia, que dá oportunidade para os produtores locais expor seus produtos de uma forma incentivada, que eles colocam em vários pontos da cidade. Agricultura familiar. Agricultura familiar, exatamente. Legal. Muito legal isso daí, viu? É o que prevalece hoje. Bom, estamos falando ao vivo aqui com Arildo Batista, presidente da Câmara de Jacareí.
Tá de boa, velho. Tá de boa. Meu amigo Zé Luiz Irota falou, Zaidan, vou fazer um prédio lá em Jacareí. Saiu aqui da Riviera, Engenharia Costa Irota, construtora, foi fazer um prédio lá em Jacareí. Quer comprar um apartamento meu lá? Falei, vou estudar. Eu acho que eu já estou quase na fase de decisão, viu? De comprar. A gente tem visto bastante investimento deles lá. A gente volta já no minuto aí, ao vivo, né? Você que está escutando esse programa pela rádio, liga pra gente aí, tem aí os endereços aí, o WhatsApp da rádio, o telefone da rádio, o WhatsApp da TV, telefone da TV. Liga pra gente aí. Participa conosco. No minuto a gente está de volta aí. Bom, de volta aqui o programa Café da Manhã com Arildo Batista, presidente da Câmara de Jacareí. Pô, vereador de primeiro mandato já é presidente, velho. Articulador, hein? A gente vai aprendendo, né? A vida ensina. Aprendeu rápido, hein? Tem bons professores. Hamilton é um bom professor. Hamilton, Marco Aurélio. Hamilton, bom professor. Gosto do Hamilton, viu? Tive 2 vezes uma conversa com ele, mas muito bom professor. Arildo, vocês aprovaram recentemente o Plano Municipal de Educação. Foi um plano que teria que ser feito a nível de todos os municípios, Perfeito. Né? Com 11 votos favoráveis, né? Dos 13, 11 Isso. foram favoráveis. E quando foi entregue esse plano para a prefeitura? Já formatou? Já entregaram? Ele chegou para a gente praticamente na última sessão, né, antes do recesso. Ele chegou para nós, ele não teve, né, condições de ser analisado e entrar na pauta, até porque não é um projeto muito simples. Eu acho que requer uma discussão, até porque ali existe uma série de vereadores que representam segmentos da sociedade e, obviamente, devem satisfação para os seus eleitores. Então, achamos prudente, naquele momento, não colocá-lo na pauta, até porque chegou, como eu disse, em cima da hora e preferimos deixar aí até durante o recesso para que todos pudessem apreciar, analisar e fazer os apontamentos para que a gente pudesse votar na primeira sessão, na volta do recesso, e assim nós o fizemos. Já foi aprovado. E o que as diretrizes desse plano? Olha, na verdade é uma fotografia do Plano Nacional, né? Ele praticamente não muda muito e ele busca, logicamente, as inovações, ele busca... Vamos falar ao vivo aqui com Zaratini. Bom dia, deputado. É Zaidan, deputado. Como é que é? Tudo bem? Eu estou com o Arildo Batista, presidente da Câmara de Jacareí, aqui nos estúdios da TV Costa Norte, deputado. Opa, tudo bom? Como é que tá? Ele está ali escutando ao vivo aqui, deputado. Opa, prazer aí. Prazer é nosso. Deputado Zaratini, deputado federal por São Paulo. O senhor está em Brasília, deputado? Estamos em Brasília agora. Tá bom, deputado. O Arildo está aqui, está mandando um abraço para o senhor, deputado. Obrigado, um abraço para ele também. Tá bom, deputado. O deputado tem votação importante hoje aí? Hoje nós estamos com um dia mais calmo aí, mas vamos ter votações, sim. Vamos ter votações aí, tratando de assuntos ainda relativos à reforma política e outras questões importantes. Agora, deputado, falar em reforma política, vai passar aquele prazo de filiação de 6 meses antes ou 1 ano antes? Olha, o prazo de filiação de 6 meses depende agora da aprovação do Senado, né? A Câmara já aprovou e agora vamos aguardar o posicionamento do Senado. E o senhor acha que isso passa no Senado, deputado? Eu acho que vai passar, sim. Eu acho que vai passar porque o ambiente político está se movimentando muito, né? Então, a tendência é haver uma maior flexibilidade para as filiações partidárias. Então, eu acredito que isso vai fazer com que seja aprovado esse novo prazo menor do que o que existe hoje.
Deputado, só mais uma pergunta aqui. O vereador Arildo e presidente da Câmara de Jacareí, ele está aqui escutando o senhor ao vivo aqui na TV Costa Norte também. O senhor está falando para todo o litoral aqui, via rádio também, que esse programa é transmitido via rádio também. O senhor já esteve aqui conosco aqui. Deputado, essa questão de coligações, deputado, ela ficou definida mesmo? Cada partido vai fazer o seu quociente? Não, agora os partidos vão poder se coligar normalmente, mas o número de vagas de candidatos na coligação caiu. Antes era 1,5 o número de vagas, né? O número de cadeiras da Câmara Municipal. Então, se a Câmara Municipal tivesse, vamos supor, 12 vereadores, então teria direito a 18 vagas de candidato. Com essa nova proposta que foi aprovada, então cai para 12. Não adianta aumentar, coligar 1, 2, 3, 4 partidos, que vai ser sempre apertado. Vai ser sempre o número de vagas de vereadores na Câmara. Então, consequentemente, um partido que tenha bastante candidatos, bastante pessoas dispostas a ser candidato, vai ter que se apertar muito para fazer uma coligação, porque vai cair o número de candidatos, né? Perfeito. Mas aí soma votos de todos os partidos coligados para fazer o quociente, ou cada partido tem que fazer o seu? Não, soma todos os votos da coligação. Todos os votos da coligação. Tá certo. Melhor ainda, melhor, né? Porque senão muitos partidos iam sumir, né, deputado? Exatamente. Mas é isso. Então agora vamos ver se a gente consegue que isso seja aprovado lá pelo Senado, né? Para concluir a reforma política. O vereador Arildo tem uma pergunta a fazer, deputado. Na verdade, antes... Tudo bem, Zaratini? Um grande abraço aí, um prazer estar falando. Tudo bem, grande abraço. Em nome da população de Jacareí, agradecer todo o esforço aí, o trabalho que você tem feito em prol daquela população lá. Antes, a regra é o seguinte, quando eu fazia uma coligação, eu poderia colocar, na verdade, o dobro de candidatos. Em Jacareí eram 13, eu poderia, com coligação, ter 26. Se eu não fizesse coligação, eu colocaria 1,5 vezes. Agora você está me dizendo que mesmo com a coligação, só será uma vez? Você até me desculpa que eu errei, você tem razão, era 2 vezes o número de vagas, né? Agora, pela regra aprovada na Câmara, esse número cai para uma vez só. Então, se tem 12 vagas, é 12 candidatos. Se tiver, sei lá, 15 vereadores, é 15 candidatos. Na coligação. Se o partido sair sozinho, sem coligar, então aí sim fica 1,5 vezes o número de vagas. Tá certo. Deputado federal Carlos Zaratini, manda uma mensagem aí pro pessoal de Jacareí, deputado. Um grande abraço aí ao povo de Jacareí, né? Nós tivemos aí uma boa votação nessa última eleição, na anterior também, né? E temos tido lá um bom relacionamento com o prefeito Hamilton. Quero mandar um abraço a ele, um abraço em nome do presidente aí a todos os vereadores da Câmara Municipal e a todo o povo de Jacareí. Obrigado, deputado. Obrigado a você, um grande abraço a todos. Obrigado, um bom final de semana. Bom serviço aí ainda e um bom final de semana, deputado. Venha comer um camarão na Moranga aqui em Bertioga, deputado. Tá joia, grande abraço aí a Bertioga também. Tá bom, deputado, um abraço, tchau. Deputado Carlos Zaratini ao vivo conosco aí. Novidade aí, acho que vai passar os 6 meses, hein, Anil? Olha, rapaz, isso é importante, acho que ele colocou muito bem. O cenário muito instável, acho que ninguém sabe exatamente o que fazer. E se essa mudança ela for obrigatória agora, no final de setembro, fica difícil, porque ninguém sabe qual é a regra do jogo, né? Isso pode criar aí um distúrbio aí no processo, as pessoas estarem migrando para partidos, porque os partidos pequenos terão dificuldade. Vai sumir, viu? Então, vai sumir muito partido aí. Eu tenho opinião, independente de para quem é o partido, eu acho que nós precisamos diminuir um pouco a quantidade de legendas, eu acho que isso cai naquilo que você estava dizendo. O sistema presidencialista fica ingovernável, porque é uma coxa de retalho, os interesses são infinitos. Como é que você vai juntar tudo isso? Arildo, eu vou falar uma coisa para você, Arildo, e para o telespectador nosso. Eu acompanho Brasília há uns 40 anos. Eu frequento Brasília e acompanho política de Brasília.
a reunião de líderes era feito na sala da presidência da Câmara. Tinha lá 10, 12 líderes. Hoje, a reunião de líderes é feito num plenário, porque não cabe tanto líder de partido na sala da presidência da Câmara. Mais de 30. São mais de 30 líderes. Sem jeito. Eu nunca vi um negócio desse. Porque fica meio difícil. Só nesse país. É uma torre de Babel, né? Coisa de doido. Tem cara que é líder dele mesmo. Ele é o dono do partido, só ele representa o partido e ele é líder dele mesmo. Convenção deve ser uma beleza, né? Nossa! Ali, deixa aí uns 4, 5 partidos no máximo. Quem sabe começaria a melhorar. Passa lá a reforma política lá, vai. Essa cláusula de barreira, precisa ter, senão fica essa esculhambação que tem aí no regime político brasileiro, até sem credibilidade. Silvano, do Centro de Bertioga. As sessões da Câmara de Jacareí são abertas ao público. O público ali presente tem direito à palavra. Você acredita que isso é importante? Bom, nosso sistema ele é aberto, né? Além de ser televisionado, é ao vivo, mas ele é aberto, as pessoas, quando têm oportunidade, participam. A palavra, ela pode ser requisitada, sim, com antecedência. Nós temos um procedimento interno que se chama Tribuna Livre, em que um representante de uma categoria, ele tem que estar sempre falando, representando um grupo, né? Pode ser uma associação, pode ser uma sociedade de classe ou coisa parecida. Ele tem 15 minutos para falar sobre um tema ou que ele achar interessante, pertinente. Mas previamente inscrito. Pelo menos uma tribuna povo, claro, isso, assim, exatamente. Né? Nós chamamos de tribuna livre lá, né? Tribuna livre. E tem dado oportunidade, inclusive, para representantes da sociedade civil normal lá. Mas as sessões lá são transmitidas ao vivo. São transmitidas ao vivo, direto. Canal 61, canal aberto, 61.4, né? E tem anexo canal também, 12 e a cabo também, exatamente. E pela internet, isso. As redes sociais todas. É bom, a oportunidade. Todo município que tem esse sistema, que tem oportunidade de ver o seu vereador trabalhando na tribuna da Câmara, porque o vereador ele acaba sendo um líder de bairro, um representante de bairro, ou de vários bairros, né? Mas ele acaba sendo representante daquele determinado segmento da sociedade. Exatamente. Você falou muito bem. Eu só não gosto muito dessa representatividade de bairro, porque não é verdade. Talvez seja a origem do vereador. Mas o vereador, exatamente, quando ele se elege, ele se transforma num representante da cidade, né? E é lógico que ele tem o seu segmento, é natural, isso não tem nada de errado. O problema é que às vezes tem alguns que se intitulam, né? Que eu sou o vereador do bairro, né? E, quer dizer, porque uma cidade igual a nossa, que tem mais de 150 bairros, teria que ter 150 vereadores, né? Mas claro, é uma forma até sendo assim, né? É uma liderança que surge através dos movimentos, outros de uma classe, mas é verdade, a regra normalmente é essa. Você não está errado, não. Eu sou do bairro tal. E assim, aquele negócio do bairrismo, isso nunca vai deixar de existir, né? Na propaganda ele coloca assim, né, na época da campanha, esse é do bairro. Esse é do bairro, é verdade. É aquele negócio, né? Nasci aqui, joguei bola aqui, estudei no grupo escolar tal, sabe? Hoje não é mais grupo escolar, né? Nossa, hoje já mudou todas as regras, rapaz. Tem hora que eu até me perco um pouco já, de né? Ensino fundamental, essas coisas. Ciclo 1, ciclo 2, né? Antigamente era o primário, ginásio. Não, primário, depois você fazia exame de admissão para ir para o ginásio. Eu sou um pouquinho mais novo. Maurício do Jardim Albatroz, você acredita que a ação que pode fundamentar o impeachment de Dilma e que será julgada pelo TSE nesta quinta é fundamentada? Ela estará fundamentada? Se nós formos aplicar a regra para todos, né, essa questão da pedalada fiscal é engraçado, né? Todos os administradores fazem isso, né? Todos os presidentes fizeram, governadores fazem isso, prefeitos fazem isso. Então acharam aí uma possibilidade. Aí é o jogo, né? A gente sabe que os interesses estão por trás de tudo. O que move o mundo são os interesses, como diz o meu amigo Altemir, que está aqui nos acompanhando, porque é uma realidade que todos conhecem, sabem, aceitam, mas criaram essa celeuma toda em cima das pedaladas, e aí é como a justiça interpreta. Você sabe que a justiça, ela interpreta do jeito que ela quiser. Às vezes, a mesma situação, ela pode julgar interpretar de forma diferente. E aí a gente não sabe o que tem dentro dessa caixinha de Pandora aí. É verdade. Quando abrir, a gente vai saber.
Mas não acredito, não. Eu acho que a gente tem as instituições bastante sólidas no país. Eu acho que ninguém vai se arriscar a tomar uma atitude antidemocrática simplesmente para satisfazer aí a vontade, entre aspas, popular, que a vontade popular ela é muito relativa, né? Depende de quem está mostrando a vontade popular. Você sempre vai mostrar o lado que te interessa, e aí cada um mostra aquilo que lhe interessa, e aí quem assiste vai saber o que é, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para o intervalo. Arildo, quais são hoje as prioridades de investimento no município? Vocês têm um bom relacionamento, poder executivo, poder legislativo em Jacareí, a gente sabe disso. A gente também sabe que os poderes são independentes, mas a gente sempre pensa que eles têm que caminhar harmonicamente, né? Um não atrapalha o outro e os dois fazem um trabalho para deixar a população cada vez mais satisfeita dos serviços públicos. Quais são as prioridades em Jacareí? Como eu te disse, Jacareí é uma cidade bastante antiga e que ela cresceu em torno, né, de um centro que foi projetado para passar, a gente brinca muito lá, mas é verdade, viu? Para passar carroça. E as construções, né, os comércios que giram em torno do centro, são coisas antigas e você não teria nem recurso para você, por exemplo, criar um viário interno ali. Você teria que derrubar tudo aquilo e isso se torna praticamente inviável. Você precisa criar uma malha viária capaz de dar fluidez ao trânsito. Jacareí cresceu muito. Para você ter uma ideia, o nosso contingente de veículos lá é praticamente um carro para cada 2 habitantes. Então temos uma frota enorme, são 110 mil veículos, né, registrados. Imagina aqueles que às vezes vêm de outras cidades. Licenciados em Jacareí, que é onde a gente tem o controle. Coisa. E então, quase tudo gira em torno do centro de Jacareí. Então, o que está se criando... Um sistema viário acochado lá, apertado. Totalmente. A gente sofre com uma cidade grande, né? Apesar que Jacareí já está de média para grande. Arildo, vamos falar isso logo depois do intervalo. A gente volta ao vivo aqui com Arildo, presidente da Câmara de Jacareí. Esse homem devia ser prefeito, sabe tudo de Jacareí. Não só vereador, hein? Fala com a Milton. Milton, tem um bom substituto aqui para você. Um abraço aí para a TV Câmara de Jacareí, que deve estar assistindo esse programa. Se não está, sintoniza aí pela internet aí, www.costanorte.com.br, você assiste esse programa ao vivo. No minuto a gente está de volta. Bom, de volta aqui ao vivo, né, com o vereador Arildo, presidente da Câmara de Jacareí. Jacareí, sabe quando eu vou em Jacareí? Dá a impressão assim de que eu estou na fazenda, aí daqui a pouco eu entro na cidade. Que eu estou na fazenda, que eu passo ali pelo acesso de Jacareí, eu vejo assim nos morros, assim, umas vaquinhas pastando. Bastante. Sabe? E de repente eu já estou dentro da cidade. É um misto de campo e cidade, né? Uma coisa assim que... Acho que tem muita gente que deve morar naquelas casinhas de fazenda e trabalhar naquelas indústrias de Jacareí, né, Arildo? Se você se enveredar ali pelos cafundós ali, você vai ver ali ainda algumas fazendas que mantêm, inclusive, as características, né? Aquele padrão de cor e tudo mais. É as vaquinhas de leite, né? O pessoal lá tem a tradição, acho que mantém as famílias trabalhando, gerando também emprego, né? Renda familiar. É uma característica realmente interessante, você observou, e é pura realidade. É verdade. Jacareí é um misto. Quando você fala de tendência, por exemplo, né, nós temos um parque industrial muito bom, nós temos um sistema de serviços relativamente bom, né, dá para dizer que dá para se comer bem em Jacareí tranquilamente. Agora nós temos lá bons hotéis, tem hotéis aí de renome chegando, né, na cidade, esse é o sinal que a cidade está crescendo, né? Grandes marcas de hipermercados também já estão lá convivendo com a gente. Para nós isso é o sinal do grande boom que Jacareí teve nos últimos tempos, né? Chegada de grandes empresas, aí a Chery, né, que a gente faz questão de falar, porque é a primeira montadora chinesa fora da China e vem se instalar justamente em Jacareí, num eixo ali que tem ali um espaço para todo lado, Campinas, Litoral, Rio de Janeiro, São Paulo, quer dizer, é tudo de bom. E tem o turismo, que nós temos lá também, as represas, nós temos o turismo rural. Então,
É uma diversidade. Moda hoje, o turismo rural. Isso, exatamente. Está em moda, está em moda. E nós temos lá também. É isso aí. Dista da capital, quantos quilômetros? 75 quilômetros. É muito perto, é né? Pertinho, Carvalho Pinto ali. 40 minutos ali, se você não parar muito na Dutra, né, na Avenidona ali, 40, 50 minutos, você está. Pode também pela Trabalhadores. Trabalhadores, ali, né? Você tem opções ali, tem várias opções. É muito perto, né? Muito perto. Pode-se dizer que a tendência de Jacareí seria já a industrialização chegando, né? O parque tecnológico que você também falou, Sim. que no plano diretor foi criado aí uma área específica para quantos milhões de metros quadrados para o parque tecnológico. Eu não me lembro agora o tamanho, mas sei que assim hoje esse primeiro local que a gente já está praticamente definido, ele vai absorver 24 empresas, já 25 com a Sherry, né? Então ali vai gerar... Seria um distrito industrial de Jacareí com... Poderíamos chamar. Tecnologia aportada lá. São fornecedores específicos, acho que para a área de automotiva, e vão abastecer a Sherry, mas não está fechado para que outras também componham, né, esse local. E ali você começa a desenvolver uma nova cidade, né? Você leva a questão comercial, a questão residencial, porque eu falei para você, Jacareí é muito adensada, né? Hoje quando você vai sentido São Paulo, Rio São Paulo, Jacareí fica muito do lado esquerdo da Dutra. Do lado direito tem muito pouco ainda, mas tem uma área enorme, praticamente uma nova cidade. Nós temos capacidade para dobrar praticamente a população de Jacareí, espaço e condições hoje são bem oferecidas. Agora, vocês têm um plano diretor lá, né? Perfeito. Já foi aprovado? Sim, ele é revisado de 5 em 5 anos. Isso, e vocês revisaram agora? A última revisão eu acho que não estava ainda como vereador. Foi 2012, acho que foi o último ano, não me lembro agora qual foi a data. Deve ter previsão para daqui a uns tempos a gente fazer de novo. Foi traçado aí, teve essas prioridades no plano diretor aí, que você me falou que um dos principais problemas de Jacareí é o sistema viário interno do município. Exatamente. Porque ele tem bons acessos, a gente vê Sim. alças de acesso ali, avenidas grandes, no entorno, mas dentro de Jacareí, eu mesmo vou lá de vez em quando, eu vejo que não foi planejado para essa quantidade de veículos. Exatamente. Que você está falando que tem lá, mais de 100 mil veículos. Mais de 100 mil veículos. Só licenciado no município, fora os outros que vão para lá, que é licenciado em outro município. Como resolver isso lá? Você tem uma ideia, o grande gargalo nosso não é só as pontes, né? Nós temos duas pontes, praticamente uma equidistante aí de 500 metros. Eu vi uma sobre o rio ali. Então, praticamente, elas estão paralelas. E só temos aquelas duas passagens, da zona central para a zona oeste. E é estreitinho aquilo. Passa de um século atrás. Aquilo lá é antigo. Elas estão boas, mas realmente já requer algo mais moderno. Mas não é só a questão da ponte. Você precisa criar também um sistema viário para absorver o que sai. Então, nesse sentido, a gente está conseguindo aí criar essas condições. Acho que a gente, para o começo do ano que vem, a gente já vai ter uma novidade muito boa, que são algumas interligações, porque essas obras de infraestrutura, principalmente pavimentação, custam muito caro, requer muito dinheiro. E aí você tem o dilema, como fazer a manutenção da cidade, resolver os problemas que são muito mais emergenciais, porque o cidadão, ele pensa onde pisa, né? Então, se você faz um investimento, como o Jacareí fez, na questão do tratamento de esgoto, na questão do investimento da educação, criando condições para a formação de mão de obra, para abastecer as indústrias que estão chegando, você opta, obviamente, por um modelo. E aí a população chia, porque você acaba não conseguindo dar. Não tem, o município é o ente que mais sofre, né? Onde o cidadão no pacto vive, né? Onde você então, vive. E aí o que acontece? Se você não projetar uma cidade para o futuro, você até vai agradar o cidadão, arrumando ali a rua dele, criando isso, aquilo. Mas você não projeta uma cidade. E foi isso que esses praticamente 4 governos nossos conseguiu fazer. E conseguiu fazer também a manutenção da cidade, né? Nós tínhamos lá, pelo menos, aí uns 7, 8 bairros que não tinham pavimentação, não tinha iluminação. E como que você faz isso de uma vez? Não dá, então foi feito aos poucos. Então você pega todos os bairros, vai fazendo por etapas. Então tem, acho que pelo menos uns 10 aí que a gente resolveu 100%. Ainda deve ter uns 4, 5 lá que falta aí uma meia dúzia de ruas. E tem o problema dos bairros irregulares, também é um problema que você precisa resolver. Tem a questão social, né? Tem a questão de você realmente fomentar e fazer com que esses bairros se desenvolvam, até para atrair, né, mais pessoas para ir e desafogar um pouco o centro da cidade. E aí a malha viária é fundamental, porque se você não tiver como chegar nesses locais com rapidez, não adianta nada, porque você vai jogar tudo no centro e aí você separa a cidade, né?
Nós estamos conseguindo lá fazer uma alça lá que vai contornar a cidade, vai tirar os carros do centro, mas como eu disse, são obras caras que dependem praticamente de investimento ou do governo do estado ou do governo federal. A gente conseguiu avançar bastante, mas agora deu essa freada aí no nosso cenário econômico, mas nós estamos conseguindo grandes parceiros lá. Essa é a grande vantagem de Jacareí. Jacareí é uma cidade confiável, os parceiros acreditam, sabem que podem investir, que terão retorno. E com isso, essas parcerias, a gente está conseguindo avançar. E eu acho que no começo do ano que vem, a gente vai ter bastante surpresa boa. Legal, bom isso. Estamos falando ao vivo aqui com Arildo Batista, presidente da Câmara de Jacareí. Você que está ouvindo aí pela Rádio Praia FM também, esse programa. Pessoal da TV Câmara Jacareí, manda uma mensagem aí pra gente. Estão assistindo lá, Ronaldo? Então, manda aí um zap aí pra gente, ou um e-mail pra gente aí. Manda aí. Aí. Eita! TV Câmara Jacareí é um importante instrumento criado pelo governo federal para dar publicização ao trabalho do vereador, que acaba ficando escondido, né? O ente tão importante, é o agente político mais perto da população, é o vereador, viu? A importância, tem que dar importância ao vereador. Arildo, Ângela do Indaiá, o cenário político para presidente não é dos melhores atualmente. Você acredita numa recuperação? Na sua opinião, isso afeta o PT de alguma forma? É lógico, né? Seria inocência da parte da gente dizer que acaba o pessoal fazendo uma comparação, né, dos governos em função daquilo que está acontecendo no cenário nacional, que também é reflexo do cenário mundial. A gente não pode esquecer disso, né? A Grécia está aí, né? Tem outros países passando por situação difícil e o Brasil não é diferente. Isso é cíclico. Tem momento que a gente está em alta, tem momento que a gente está em baixa, é uma gangorra. E é claro que quando no momento onde o cidadão sente diretamente o problema no bolso, né, no emprego, é lógico que ele vai fazer a analogia de que o governo é o principal responsável. Mas a gente não pode esquecer do histórico muito recente, né, que foi a geração de mais de 10 milhões de empregos, né? Quer dizer, o país conseguiu fomentar essa questão e hoje, obviamente, você tem um momento de crise, né, onde afeta isso. Mas a gente tem que olhar o saldo, e eu acho que o saldo ainda é positivo e bem positivo. Mas não há como negar que isso acaba respingando na gente. Jéssica de Boracé, extremo norte aqui. Bertioga é uma cidade turística com tendências à manutenção e preservação da natureza. Qual seria a vocação de Jacareí? Como eu já tinha falado, Jacareí tem um misto, né? De situações, né? Que a gente está muito perto ali de algumas questões, por exemplo, turismo religioso, que é Aparecida, e Jacareí é uma cidade, como quase todas as cidades no Brasil, que foram alavancadas aí pelo cristianismo, né? Sempre uma igreja, comércio, um vilarejo e tudo mais. Então tem essa tradição lá, nós temos muitas capelas rurais, então tem um pouco do turismo religioso também em Jacareí. Tem alguns lugares bonitos, as represas, né? Temos, como eu falei para você, a gente chama lá de hotéis fazenda, espaço que o pessoal vai para fazer os retiros lá e tudo mais. E tem um parque industrial variado e tem a questão da economia da agricultura também. Então eu diria que Jacareí ela tem de tudo. Né? Ela tem de tudo, é um misto, né? Está num eixo muito importante, como eu disse para você, né? Ali passa Trabalhadores, passa a Dutra, passa a Dom Pedro, a gente está pertinho do litoral. Então, uma cidade muito atrativa, por sinal. Joaquim, Jacareí é uma cidade consideravelmente grande comparada a Bertioga. Como você qualifica e caracteriza a relação dos vereadores com a população? Porque em Bertioga a gente literalmente é amigos de infância. E Jacareí? Eu acho que tem uma diferença aí, né? A Jacareí, como você mesmo colocou, acho que pelo tamanho da cidade, pela quantidade de habitantes, a gente não consegue ter essa relação tão estreita. Mas é como a gente lida com as pessoas. Eu tenho muita tranquilidade de falar isso, porque a gente está vereador, mas está sempre ali participando da vida da cidade. Isso nos condiciona, né, as pessoas até entenderem que nós somos réis mortais, não somos melhores que ninguém, somos apenas representantes que estamos ali por um período para defender os interesses da cidade. Eu acho que quanto mais a gente estreitar essa relação, a gente desmistifica essa personificação
do político, né? Que o político nada mais era o quê? É uma pessoa a serviço da população, a serviço da sociedade. Silvano, do Centro de Bertioga. Arildo, tendo em vista tudo o que está acontecendo com o PT, qual a sua posição? A minha posição é de acreditar que nós somos uma instituição muito forte, que sofremos os problemas de qualquer entidade que cresce de tal forma que, infelizmente, você não consegue controlar todos os vetores, né? A gente brinca, né? Que nem os dedos das mãos são iguais. Às vezes, numa família pequena, você tem lá um espírito de porco. E não é diferente no PT, como não é diferente no PSDB, no PDT. Todos esses lugares, eles têm os problemas. A diferença é que o PT governa o Brasil há 16 anos, praticamente, né? Vamos chegar aí a 16 anos. E esse reflexo é natural, se você contextualizar aí com o momento econômico, então parece que tudo é uma desgraça. Mas se a gente olhar aí o pacote que ficou aí, que foi feito, a inclusão social, quantas pessoas saíram da linha de miséria, quantas pessoas hoje têm acesso a uma universidade, né? O sistema SUS hoje que melhorou muito. Ah, mas está ruim. Sim, mas melhorou muito, avançou. Nós estamos longe do ideal, né? Quantas pessoas hoje têm oportunidade aí de fazer um curso, especialização? E quer dizer, nós mudamos a cara do Brasil, mas sempre vai ficar aquele gostinho de quero mais. E aí, quando você pega um momento difícil desse, parece que tudo que você fez vai ser esquecido. Mas nós temos confiança que a gente vai reverter esse quadro. A presidente acho que está lá com dificuldade, mas eu tenho certeza que ela tem uma boa equipe, vai vencer esse desafio. Se os nossos parlamentares lá, né, entenderem que o propósito maior é a população brasileira e não seus interesses próprios, talvez a gente consiga avançar um pouco mais rápido aí e vencer esse desafio. Precisa abrir um pouco a visão lá em Brasília, está meio fechado. Eu estou lá quase toda semana, eu vejo que muito interesse pessoal acima do interesse coletivo. Um abraço aí para o pessoal da TV Câmara de Jacareí, para a comunidade lá da Câmara de Jacareí, está assistindo a TV, mandando um abraço aí também para todo mundo. A equipe muito boa que a gente tem lá, eles estão aí, né, desenvolvendo uns trabalhos novos lá, agora criaram um Jornal da Manhã, que é um jornal ao vivo, que fala um pouco da cidade, fala do trabalho dos parlamentares, dos vereadores. Eu acho que a TV está cumprindo o seu papel aí de realmente integrar a sociedade aí, aquilo que está acontecendo no dia a dia, aquilo que é mais importante. Arildo, qual a relação hoje Poder Legislativo e Poder Executivo em Jacareí? Olha, eu acho que, como você mesmo disse, né, eu faço muito a seguinte analogia. A população escolhe o prefeito para fazer a gestão dos impostos e fazer aquilo que a cidade precisa. E elege o vereador para verificar se o prefeito fará aquilo, está fazendo, cumprindo o que está na lei, aquilo que foi prometido. Claro que quando você tem oposição à situação, é natural que a situação ajude a governar, porque é o projeto que ela acreditou, que ela defendeu, então ela tem que dar apoio, tem que dar sustentação, sem deixar de cumprir os seus princípios básicos aí, que é a fiscalização, verificar se está tudo sendo cumprido. A oposição de Jacareí, ela tem feito um trabalho até interessante, ela tem apoiado as iniciativas do Executivo lá, de maneira sempre pensando na sociedade. É uma coisa até que a gente não vê... Construtiva. Né? Tem, como eu disse, os momentos dos debates mais acalorados, que daí... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e a gente respeita isso, mas sempre com muito respeito. Como eu disse, quando tem projetos importantes, os projetos são votados, não há questionamento, mesmo nas informações, no debate, o pessoal entende que aquilo é bom para a cidade, eles acabam aprovando. Então, acho que assim, o Hamilton não tem tido muita dificuldade com relação ao Legislativo nesse sentido. As críticas se recebem, né? Quem está lá não tem como escapar disso. Dá mais um minutinho aí, que eu tenho um assunto interessante aqui, que está terminando o programa, pedir mais um minuto. Sucessão. O ano que vem, ano de eleição municipal, a eleição mais importante do sistema federativo do Brasil, julga a eleição municipal mais importante, porque nós vivemos no município, né? É verdade, tudo passa eu falo município. Isso, o cidadão vive lá na cidade. Como é que é a sucessão? Olha, despertou, como eu disse aí, o interesse de muitos, né, que querem assumir a condição. Seu também? Olha, não posso dizer para você que não, eu acho que é o desejo, acho que todo mundo que conhece como eu estou lá mais de 12 anos, né, indo aí para 16 anos, eu vi a transformação da cidade, quer dizer, é um desejo da gente querer
fazer aquilo que está dentro da gente, porque a gente vê essa condição. Jacareí hoje oferece isso. Então, não vou negar para você que eu tenho pretensão, sim. Mas sempre respeitando, né, aquilo que o nosso conjunto vai decidir, porque não basta eu ter vontade, né? Não dá para você comandar exército sem exército, né? Hoje o Hamilton governa lá numa coligação de partidos. Isso. Né? Isso. Quais são os partidos? Nós temos, o PT, né, que é o partido do próprio prefeito, o PMDB, nós temos o PDT e nós temos o PRB. E aí nós temos partidos que não estão na Câmara, mas estão dentro do governo, que é o PP e o PCdoB. Tem os maiores partidos, né? Sobrou aí só o PSDB e o DEM. O PSDB, o DEM e o PSD, que está na... Faz parte do arco de aliança do governo federal. Exatamente. Tem até ministério lá, meu amigo Kassab. Isso, por isso que a gente tem uma boa relação lá também, por essa relação que tem lá no campo federal. Não. Eu acho que eu vou abrir o editorial com o presidente da Câmara poderá ser o futuro prefeito de Jacareí. Acho que eu vou abrir esse editorial. Primeiro eu vou falar com o Hamilton, né? Vamos ver o que o Hamilton fala, tal. O Hamilton vai falar, não, deixar mais para frente e tal. Vamos ver, vamos conversar, né? Político sempre conversa, né? Não, tem que conversar, a gente tem que respeitar os nossos parceiros. É a arte, né? É a arte da negociação. E respeitar os parceiros, né, também, porque eu acho que a gente não pode querer tudo pra gente. Tem uma fila, né? Sim. Quem sabe chegou a sua vez na fila. Você sabe como é que é. Às vezes a gente está lá no banco de reserva, mas quer entrar também. E às vezes é o momento de dar oportunidade para essas pessoas, né? Tá certo, Arildo. Presidente da Câmara de São Sebastião, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo conosco. Marcar mais vezes é bom. Tem muita gente, eu vejo muitos carros aqui, placa de Jacareí, nas nossas praias aqui, Riviera de São Lourenço. Aqui essas praias aqui da nossa Bertioga e do litoral norte, ali para Juqueí, aquela região. Isso aqui é sonho de consumo de qualquer um que mora lá para cima. Vejo muitos carros aí, placa Jacareí, né? Muita gente de Jacareí que vem aqui fazer o seu lazer aqui. Hamilton, obrigado, um bom dia para você. Hamilton, não, Arildo. Obrigado, um bom dia. Está me promovendo? Já. Estou fazendo a substituição natural aqui. Eu que agradeço a oportunidade, acho um papo muito gostoso. Parabéns aí pelo programa. Eu, de fato, não conhecia, mas fico muito feliz de ter participado e percebi aqui que é muito bom bater um papo político. Tomando um café, melhor ainda. Melhor ainda, tá bom. Para vocês também aí, um bom dia para vocês. Continue na nossa programação aí na Rádio Praia FM, Manhã de Sucesso com André Santos. Programa Sala de Imprensa hoje é uma reprise. Sérgio Margue teve um problema particular, foi para São Paulo. Bom dia aí, continue aí conosco.